Matriz de Risco. Episódio de hoje: A Jornada do Herói. Gravado em 24 de junho de 2019. Fala, maninho! Fala, maninho! Fala, galera! Você deu play mais um Matriz de Risco, episódio esse de número 38. Comigo é que eu fiz igual duas coisas, eu fiz igual o Telecena e é o episódio da minha idade, 38. Pô, parabéns, André. Daqui a pouco chego da sua. É na 40, isso aí? Isso aí, daqui a 2 episódios. Isso aí, maninho. Então, comigo, o André Brown, e com o homem com a barba que barbeia a barba, dia sim, dia não, André Varvar. E barbei com um barbeador chamado Brito, lá na barbearia texana. Isso aqui virou uma puta de um negócio de publicidade. Mano, hoje eu vou contar a história dos Máscaras de Ferro, um mistério que assombrou a cidade do Rio de Janeiro no ano de 66, 3 anos antes de eu nascer. 66. E eu vou contar hoje a história dos Máscaras de Ferro. 66. Um mistério que não foi desvendado até hoje. Você contando história e a gente botou no penúltimo episódio, foi no 37, agora eu não lembro. No Viagra radioativo. Não. Não sei se Acredite foi no 36 ou no 37, acho que foi no 37. Sim, claro, no episódio anterior, a gente soltou uma história de um ouvinte, Bruno, que contou a história da Pepsi. E outros ouvintes se animaram e começaram a contar histórias muito também. Bom. E a gente contou uma história, a gente estava falando da Estátua da Liberdade que tem na Havan e no New York City Center. E aí, um ouvinte que não se identificou mandou um áudio pra gente contando onde tem uma réplica da história. Ele foi meio... Não devia nem soltar o áudio dele não, que ele foi meio agressivo com a gente, mas... Se ele for, vou responder à altura. Então, vamos lá, posso soltar? Pode. Bom dia, vamos lá. Quero lembrar vocês que não é só na Havan e nem no New York City Center que tem Estátua da Liberdade, não. A verdadeira Estátua da Liberdade e a única réplica original, feita pelo mesmo escultor que fez a original, que está lá em Manhattan, tá, sabe onde? Em Villa Kennedy. Isso mesmo, Villa Kennedy, Zona Oeste do Rio de Janeiro, ali na região de Bangu. A história é o seguinte, durante os anos 60, Carlos Lacerda começou o processo de remover as favelas do Rio de Janeiro e, com apoio e verba do governo americano, começou a construir conjuntos habitacionais lá na região de Bangu, na Villa Kennedy, e por isso o nome foi dado em homenagem a ele, porque o dinheiro veio de lá, e a estátua, que era uma estátua que já estava aqui no Brasil desde o final do século passado, na família Paranhos, foi comprada pelo governo do estado quando essa família quebrou e foi colocada lá na Praça Miami, que fica em Villa Kennedy, uma original da Estátua da Liberdade. Então ficar falando aí de Havan, de New York, você não sabe de nada. Um beijo, bom trabalho. Pô, você não sabe quem é, pô. Você sabe quem é, você tá de pilha, né? Eu não sei quem é, não. Eu sei, claro que você sabe sim, porra. Eu sei quem é, não, cara. Não tem o telefone dele aqui, mandou no WhatsApp do Matriz de Risco. Pô, ele é muito maneiro, ele. Eu sei quem foi ele agressivo com a gente. Não foi, não, porra. Ele foi fofo. Mas contou uma história fantástica. Ele é um grande parceiro. É isso aí. Mais uma história. Grande abraço para o Rodrigo. Ah, foi o Rodrigo? Bebê? Rodrigo Bebê. Ah, a gente já falou dele aqui. Grande parceiro do Mas contou a história. Você sabia disso, cara? Que uma réplica da Estátua da Liberdade feita pelo mesmo escultor está em Belfort Roxo. Mesmo escultor? Ah, você não ouviu a história? Não, fui ali correndo pegar o celular, tropecei na cadeira, o microfone caiu no chão e eu não consegui prestar atenção que eu tava sem o fone. Pô, caralho, então tá bom. Porque a gente grava uma Matriz na sala da minha casa, então eu tenho todos os benefícios de gravar na sala de casa. Por exemplo, eu tenho a geladeira laranja ao meu lado, onde eu posso pegar o chá que a Eunice faz todo dia. Fui ali no móvel pegar o telefone que eu queria ver o sobrenome do Rodrigo, porque chamam ele de Rodrigo Bebezão e eu não gosto de chamar ninguém de apelido, e eu esqueci o sobrenome dele. Enfim. Porra, então e a história mesmo você não ouviu? Não, mas eu entendi que tem outra Estátua da Liberdade lá na Villa Kennedy, né? Isso, que ele explicou porque que chama Villa Kennedy. Villa de Kennedy é por causa do Kennedy, o grande estadista americano que falou que escolheu ir à Lua não porque era fácil, mas porque era difícil. Isso aí. Ele falou, até o fim da década nós colocaremos um homem na Lua. Ele não viu, mas você viu, seguiu a dica que eu dei do filme? Segui a dica, vi o filme maravilhoso chamado O Primeiro Homem. A história de Neil Armstrong e a história dele indo para a Lua. Como foi para ele, Neil Armstrong, não para o mundo. É a história dele, não é a história da conquista da Lua. É a história de superação dele, que sofreu vários reveses na vida
E ir à Lua para ele não teve importância nenhuma. A verdade é essa. Você sabe que a primeira ideia... Eu até falei uma frase lá, ir à Lua é fácil, difícil significar a vida, né? É isso aí, tá muito filosofando. Você tá filosofando muito, né? Mas é a história dele, né? Do Neil Armstrong, que a gente acabou de conhecer agora, né? Você sabia que no século XVII... O século XVII vai de que ano até que ano? Duvido saber. Eu nunca soube isso na escola. Século XVII? É de 1600 a 1700. Isso que eu não entendi. Não, 1601. Então, o século XVII é antes do número 17. Olha que coisa interessante. É verdade. Isso que me confundia na escola. O século I é do 0 ao 1. Tudo bem, mas eu sempre me confundia. Século XVII, aí pra mim era 1700... Não, cara, o século não tem século 0. Eu já entendi. Isso aí. Mas é confuso. Mas você sabe que no século XVII, quando Galileu... começa com 16, porra. Quando Galileu olhou pra Lua pela primeira vez, através do telescópio Galilei é o nome dele. Isso. Eles fizeram um plano de ir pra Lua de carroça, uma carroça voadora. Pô, que interessante. Teve esse plano mesmo, eles botaram... Mas por isso que botam que o homem chegou à Lua de carroça. John Wilkins. Que não era muito longe, não, aquele módulo de pousar na Lua era uma carroça, né? Tu sabe que eu já falei isso 1000 vezes, vou falar de novo. Esse teu Xiaomi aí, porra, tem mais tecnologia embarcada do que aquela tralha que foi pra Lua, né? Pra Lua. Eles quase não foram à Lua por conta do veículo de pouso, né? Porque quando eles fizeram o teste com o veículo que ia pousar na Lua, não deu certo, falaram assim, esquece, deixa pra lá. O cara falou assim, não, deixa pra lá não, meu irmão, vamos nessa. A corrida tava grande, né? A corrida tava tensíssima. E eles achavam o seguinte, os americanos achavam o seguinte, que o homem iria pra Lua, que colocar o homem na Lua eles iam colocar, isso eles tinham certeza. Eles não tinham certeza se eles iam conseguir trazer o homem de volta. Olha que coisa interessante. Tem uma coisa aqui nesse filme que me deixou intrigado. Quando ele pousa na Lua, ele pousa faltando 1% de combustível. Isso é verdade, isso aconteceu. E como é que ele sai de lá? Não. São dois combustíveis diferentes. Na verdade, aquele combustível é o combustível pra pousar. É como se fosse o jato. O outro combustível é pra eles, porque aqui tem um pedaço do módulo lunar que fica na Lua. Que aquela base, aquele pé, aquela coisa toda, aquela carcaça fica lá. Se você olhar com o telescópio, só a cápsula que é ejetada, como se fosse ejetada, então tem um combustível só para deslocar. Uma explosãozinha. Desloca aquilo vai para a órbita da Lua e aquele maluquinho que ficou lá em cima acopla e aquilo ali pega a gravidade da Lua, eles dão mais uma volta na Lua. E aquela gravidade da Lua para dar um estilingue. Como se fosse um estilingue, exatamente. Já vi outros filmes e o grande problema na reentrada, que esse é o grande problema da reentrada na Terra, é que se você não tiver o ângulo certo de reentrada, você ricocheteia na atmosfera e vai embora para o espaço. Você entendeu? Que aconteceu com ele numa missão Poderia anterior ter Apollo 11. Aconteceu e ele que ainda não era Apollo 11, era o Projeto Gemini, que ele era o pré-Apollo, era o Projeto Gemini. Mas o Elon Musk botando aí esses 12 mil satélites que ele vai botar para cobrir o mundo inteiro com internet de alta velocidade... De graça? Não, de graça não vai ser não. O Google tem um projeto de botar a internet de alta velocidade. Não, mas o Elon Musk chegou primeiro, ele vai fazer primeiro. Não, mas a Google é com aviões autônomos. Então, e o Uber agora falou que daqui a 2 anos já vai ter os primeiros voos de Uber autônomos, você viu? Voo ou carro? Voo, é um dronezinho que isso aí tem na internet os chineses inventaram isso há anos. Mas quem vai botar em... Como é que pode, né? O Uber não dá dinheiro até hoje, né, cara? O Uber não dá dinheiro, sabe qual é a maior despesa do Uber? É com o motorista. Eles vão acabar com o motorista, vão resolver a vida deles. Pô, mas, cara, vou te falar, tem umas coisas que eu não entendo como é que não dá dinheiro. É igual o Correio aqui, né? O Correio é monopólio e não dá dinheiro. Aí pega o Uber, olha só, o cara criou mas o Correio, cara, ele tem prejuízo porque ele tem que entregar carta em lugares, porra, que o Correio americano não entregaria, por exemplo. Porque os Estados Unidos ele tem o serviço postal dele lá, né? Tem. Que é o West Postal Service, uma coisa assim. Aí tem eles não entregam em qualquer lugar. Você quer entregar lá no campo de FedEx, UPS, DHL. Entendi. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é por aí, mano. O Uber, cara, o cara criou um aplicativo. Tudo bem, pra criar O que significa Uber, hein, brother? Under Black. Tá bom. Under Black tá legal, já entendi. Red. Isso aí, Under Black and Red. And Red. Black and White. Bota aí, motorista do Uber apanhando. Faz esse... maneiro. O cara apanha, leva um soco na cabeça do outro cara. Tu acha maneiro isso? Não é que é maneiro. Porra. Eu acho pitoresco, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Pô, o cara criou um aplicativo, ele não tem um carro, ele não gasta com carro, ele só divide o lucro dele, ficando com a maior parte,
com o motorista. Como é que ele tem prejuízo, cara? Mas porque tem estrutura enorme, tem comercial, tem gente trabalhando. Você acha que você acha que isso aí é o cara dentro de casa, igual a gente grava matriz de risco? Isso aqui daqui a pouco vai começar a dar prejuízo pra gente, André. Já dá, né? Já dá um lucro, prejuízo. Não é que dinheiro. é prejuízo, é um investimento. É do nosso prazer. A gente faz o que a gente gosta. É pequeno investimento, mas daqui a pouco começa a crescer. Vamos lá. Vamos dizer, quando descobrirem uma matriz de risco, hoje a gente tem uma média razoável de downloads, concorda? Concordo. A gente tem que pagar a hospedagem. Pagar a hospedagem. Pô, paga uma parte de coisa. A gente paga o site, a hospedagem. Tudo. Paga o Instagram lá, que paga é a nossa conta editor. do Instagram. Paga o não sei o quê. Paga o editor, paga o cacete. Esse equipamento aqui tem um custo, caríssimo. Tem uma durabilidade. Já temos que trocar. Seu computador já tá sucateado. Que isso, fala assim. Então, assim... Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente daqui a pouco tá pagando pra fazer uma matriz de risco. Com muito prazer, tá, gente? Mas em algum momento a gente vai ter que tirar um dinheiro disso aqui. Senão... Não tem um filme que... E aí, desculpa, interrompeu pela milésima e última vez. Isso. Vai ter um ponto aí... que vai ter tanto download nisso aí que a gente vai ter que fazer um investimento nisso, se Deus quiser. Não, ele vai ter que pagar um plano maior. De hospedagem, caramba. Deixa eu te falar uma coisa, se a gente tá falando de Lua, tem um filme lá que esquecem o cara em Marte, perdido em Marte. Aliás, o que os Estados Unidos gastou pra resgatar esse cara aí, o Matt Damon, não tá no gibi. Já resgataram ele em vários Soldado lugares. Ryan, na Lua, Interestelar. É verdade. Toda hora estão salvando esse cara. Mas esse filme tem uma cena maravilhosa que toca Starman. Não lembro. Do David Bowie. Gosto do filme, mas eu não lembro. Mas então, a gente tá falando da Lua, de esquecer o homem. Você sabia que aquela empresa Air Canada esqueceu uma mulher dentro do avião em Toronto, a mulher dormiu, aí o avião pousou, ela acordou 9 horas depois. Em outro lugar? Não, no hangar escuro, morrendo de frio, trancada dentro do avião. Esqueceram ela dentro do avião, mano. Não esqueceu, ela que esqueceu de descer. Porra, mas alguém tem que te dar um catuco, né? Catuco no rádio? Ninguém deu um catuco na mulher. Tiffany é o nome dela. E aí, o que aconteceu? Aí ela ficou sem bateria, não tinha bateria, conseguiu ligar pra uma amiga, faltando 1%, avisou. A amiga dela ligou para o aeroporto de Toronto. E aí foram lá, cataram ela procuraram o voo lá, acharam a mulher tava lá dentro, mano. Vai ficar rica. 9 horas. Vai ficar rica, milionária. Aí ela falou agora que ela não dorme mais, que ela tem pesadelo recorrente, acorda ansiosa, tem medo de ficar no escuro. Claro, eu também, se eu não teria isso tudo. Quanto doleta é cada trauminha desse aí? Pô, a gente tá falando de justiça americana canadense. Você deu uma topada lá, você falando em justiça americana, eu tô vendo vou dar uma outra dica aqui. Spoiler. Não, a segunda temporada de uma série muito boa que tem na Netflix chamada, que você me indicou, só que você só viu um. O Vavá, ele faz pupurri de série. É isso aí, mano. Ele vê o primeiro episódio. MTV, pô. Quando vê o primeiro, né? Quando não vê 15 minutos do primeiro, indica. Tem uma série maravilhosa. Aí eu vejo a série toda e falo, pô, tu viu no episódio 4? Ele não, só viu o primeiro. Mas porra, mas como é que tu indicou a série e só viu o primeiro? E eu lançou a segunda temporada de uma série que você me indicou e não viu, chamado Confession Tapes. Porra, maneiro. Você não viu, cara? Não, eu vi 2. Confession Tapes é o seguinte, gente. Mas é meio triste, eu não gosto de tristeza. É uma coisa que, alegria. Falando, é meio incoerente. Você acredita que alguém é capaz, sem tortura física, sem encostar o dedo, só na psicologia, confessar um crime? Vamos supor, você tá aí, o ouvinte do Matriz de Risco, a polícia chega na tua casa e fala assim, vamos ali pra delegacia pra você Você matou o seu porteiro, você matou o teu porteiro, você nem encontrou o teu porteiro, não tem motivação nenhuma pra matar teu porteiro. Você vai pra delegacia, no meio do interrogatório você confessa que matou. Aí tu vai falar assim pra mim. Tanto calor que vocês confessam. E não é pouco, não. Tem gente pra caramba. Não, tem uma estratégia toda. Tem uma estratégia outra violenta. Coisa, é aquilo que a gente viu um pouco, aquela série que eu amava, aquela série que eu amava, que era o The Shield, que só eu vi. Na época que série era coisa de segunda linha. Porra, as melhores cenas eram na sala de interrogatório. Então tem várias, por exemplo, o cara assim, tá com sede? Aí te dava um copo d'água pra você ficar com vontade de ir ao banheiro. E por aí vai, né? Aí o bombom é mal, policial bom, policial mal. Essa série é o seguinte, essa série prova, não mostra, ela prova por A mais B, que todo mundo tem um breakpoint, que eles chamam. Ponto de ruptura. Todo mundo tem. Você pode demorar todo mundo, cara. Você... Se esse cara bota esse gente nesse jogo, em algum momento você vai confessar um crime que você não cometeu. Só que a parada é tão bizarra que eles mostram casos que essas confissões foram revertidas. Tem juiz que nem aceita a confissão. Não, e outra coisa, tem juiz que não aceita a confissão. Que reverte, tem os que revertem, tem os que não tem reversão, porque a maior parte das reversões é quando descobrem o verdadeiro criminoso. Mas tem juiz que tem um episódio lá também, 1 ou 2, que o juiz não aceita a confissão.
Mas aí o advogadinho foi caro, né? Não, porque tem umas questões técnicas. A partir do momento que você fala assim, eu quero um advogado... Acabou. Dali pra frente não vale mais nada. E eu vi também um no Netflix que eu vi, depois acelerei e vi até o fim, que é... Acelerei e vi até o fim. Eles eu não sei o que, não lembro o nome. Esse é ótimo. Que são os moleques que são presos exatamente a mesma coisa. Eles obrigam os moleques a... Esse é o lançamento do Netflix, eu não vi ainda. E é verídico também, só que é dramatizado. Esse que o André tá falando... Não vem, assim. Os 8, os 5 que eu vi. O que o André tá falando é documentário. Você vê os vídeos, você vê tudo. Viu a pessoa depois de velha, ficou 300 anos preso. Lançou a segunda temporada agora. Ficou debilóide na cadeia. Cara, eu vou te dar um caso da primeira temporada que é o mais bizarro de tudo. Eu já vi, que a mãe confessou que jogou os filhos no... Não, o pai e a mãe sofreram um acidente de carro, caíram com o carro no rio, o bebê morreu, a outra criança morreu, fizeram o pai confessar. Que jogou o carro de propósito. Esse você me falou, você ficou mal, você falou pra mim isso uma semana. É bizarro. Você sabe que você falou de ver séries até um pedaço e desistir? Eu tenho um método. Tem. Tanto pra assistir quanto pra convencer alguém a assistir um filme comigo. Você sabe que todo filme tem uma receita de bolo que é baseada na jornada do herói, mas tem uma mais simplificada. Quem não leu esse livro, leia, tá? Jornada do Herói, que qualquer filme que você vê, você já vai saber. E só existem 3 histórias a serem contadas. Todas as histórias que você viu são variações dessas 3 histórias. Mas tem um que é mais popular. Rapidinho, só um adendo. Por isso que eu não aguento ver filme de super-herói, porque filme de super-herói é a jornada do herói explícita. Tem um filme também, A Cabana. Esse eu não quero ver. Nem fala esse filme é muito triste. Não, mas é a jornada do herói. Você parece que tá lendo o livro. É banal. Eu achei ruim porque parece que você tá lendo o livro. Mas o que eu ia te falar é outra coisa. Eu ia te falar do método do Sid Field, chamado Manual do Roteirista, que é exatamente, ele transforma os filmes numa receita de bolo. Todo filme tem uma receita de bolo a ser seguida, e esse cara chamado Sid Field, ele não inventou essa receita de bolo. Ele fez como faz a psicologia positiva. Ele, através de casos, ele compilou todas as coisas boas que existiam nos filmes de sucesso e criou um método que eles chamam Manual do Roteirista. E esse Manual do Roteirista, aí vocês a partir de agora vou acabar com a alegria de vocês, chama ponto de virada. É um momento do filme que move a ação para frente. É o famoso plot point, né? Então, assim, todo filme que você ver a partir de agora, entre o 15º e o 25º minuto, vai acontecer alguma coisa, seja ela qual for, que vai jogar a ação para frente. Vai passar a quinta marcha. Aí você chega para alguém que não quer ver um filme com você chega para ele assim, vê só comigo só os primeiros 20 minutos. Pronto, o cara vai ver o plot point, que é o famoso gancho, e vai ficar preso. E vai querer ver até o fim. Então agora, gente, é o seguinte, foi assistir um filme, no cinema não dá, que você não vai ficar olhando o relógio, mas no Netflix, que tem lá a minutagem, faz uma aposta com o seu amigo, com o seu namorado, com o seu, seja lá quem foi, normalmente é no 20º minuto, porque aí a gente tira o trailer, o início lá, mas assim, entre o 15º e o 25º minuto, vai acontecer vai acontecer um fato na narrativa que vai catapultar aquela narrativa para frente. Eu não lembro de nenhum exemplo aqui, mas todos os filmes que você viu ou que você vai ver daqui até o dia que você morrer, segue esse padrão. Vai ter um plot point entre o primeiro ato, que é a apresentação dos personagens, onde você conhece os personagens. Aliás, tem filmes, uma das melhores apresentações de personagens que tem é um filme do Hitchcock chamado Janela Indiscreta, que através de um plano só ele apresenta toda a história do personagem através de fotografias que tem na parede. Esse personagem é um fotógrafo de esporte, aí ele sofreu um acidente e através das fotos que tem na parede se apresenta o personagem e acontece o plot point lá nos seus 15º minuto. Point, isso é muito tem bom, o pré-plot que prepara pro plot point, né? Mas tem uns filmes que começam já com uma porrada. Mas às vezes é uma montagem diferente, mas, cara, todo filme tem um plot point. Aí tem o mid point, aí tem o point. Pô, aí já começa a complicar. Mas o plot point é a parte mais fácil de você estragar a sua alegria de ver filme. Verdade. Quando chegar nos 20º minuto, amigo, se prepara pra uma novidade. Você sabe que eu tenho uma... E sacaneia quem tá contigo, vai acontecer alguma coisa agora. Pode ter certeza que vai acontecer. Falando em cinema, em filmes, eu tenho uma técnica que uma coisa que acontece muito comigo, olha só que loucura. Eu começo a ver um filme que eu acho que eu não vi, aí chega nas meia hora do filme, 40 minutos, puta, já vi esse filme, lembro. Aí o que eu faço agora? Eu criei um álbum no Facebook, fechado, todo filme que eu vejo, eu boto a capa lá. E boto uma nota, de 1 a 10, tipo um Uber. Pô, você parece o Chiquinho Scarpa que fazia isso com mulher. Que isso, fazia real? Chiquinho Scarpa é meio lenda, né? Chiquinho Scarpa que enterrou os carros lá, te contou isso em alguma atriz. Mas chegou lá, era mentira. Chiquinho Scarpa falou o seguinte, que ele pegava tanta mulher, que uma vez uma mulher
Depois dele cantar, a mulher não sei o que, ele falou assim, pô, Chiquinho, eu não sabia que você tinha essa tara. Aí o Chiquinho falou, que tara? Pô, você me deu essa cantada exatamente igual a um mês atrás. Tipo assim, a mesma flor, o mesmo bilhete, o mesmo restaurante, tudo. E ela falou assim, pô, não sabia que você tinha esse fetiche de repetir tudo igualzinho. Aí ele falou, putz, já saí com essa mulher. Aí diz ele que começou a fazer fichas com as mulheres que tinham saído e fazer anotações lá. Ele casou aí, Carola, que separou dele porque falou que ele era gay, pegou ele com outro cara na cama. Mas pô, isso aí será? Tudo bem, mas ele pode ser gay, não tem problema nenhum, né? Mas aí não é motivo de separação, né? Mas veja bem. O motivo da separação é ele ter traído ela, né? Mas eu faço esse catálogo justamente isso aconteceu muito. Agora, todo filme que eu vejo, eu acabo de ver o filme, eu baixo o pôster do filme. Scarpa tem isso em comum. Mas o meu é filme, né, gatinho? Então, pra não acontecer mais agora, eu vou ver um filme antes, eu entro lá no meu catálogo, vejo se eu já vi e eu dou uma nota de 0 a 10, que nem Uber. Mas sabe o que eu faço também, né, de filmes e séries. Eu já vi muito filme assim, cara, louca, eu chego no meio e falo, caraca. Primeiro, eu te fazia isso muito quando eu era mais novo. E eu não sei nome de ator nenhum, então complica mais ainda. Cara, nem de diretor, nem de ator, que é uma vergonha no meio que a gente trabalha. Não, diretor eu até curto, mas ator... fotógrafo, então eu sei muito pouco nome. É engraçado isso, né? E a escrita da obra é sempre fotógrafo. Embora eu tenha conhecido o Vitória Estourado, tenha tomado um chá com ele na pérgola da piscina do Copacabana Palace. Que moral, hein, um dos fotógrafos vivos ou mortos, ou de todos os tempos, um dos maiores fotógrafos de cinema do mundo. Fotografou Apocalipse Now. Eu tomei um café da tarde com ele na pérgola. Um chá da tarde, né? Um chá da tarde na pérgola do Copacabana Palace. O ápice da minha vida profissional. Mas enfim. Isso aí. Além do matriz de risco. Memórias. Além do matriz de risco. Eu tenho uma foto que eu guardei com ele, que só eu tenho. Ele foi muito simpático comigo, ele gostou de mim, que foi mais maneiro. Ele deu uma aula particular, inclusive. O Vitória Estouraro. Depois eu conto essa aula particular que eu tive do Vitória Estouraro, jamais esquecerei desse momento. Mas deixa eu mudar. Aliás, quando aconteceu, eu nem acreditei muito bem. Não, mas eu ia falar uma coisa sobre filme, que eu tenho uma mania muito louca, assim, quando o filme tá muito bom, eu paro de assistir. Pra poder ver os Claro, pô, eu guardo, porra. Sério, não é isso? É isso. O filme pode ser uma série. Aliás, tô vendo essa série Better Call Saul, uma porcaria, não consigo parar de ver. Porcaria, chato pra cacete, horrível. Eu não vou falar mais de série, não, senão a gente vai ficar só nesse assunto. Vou mudar de assunto. Muda, cambia, matriz de risco. Cambia. Você quando era... Mas tem que ter dentro do tema. Você já foi em Better Call Saul, vai, advogado. Você já foi em feirinha de animal? Não. De shopping? Também não. Quando você era pequeno, porque dava um peixinho pra você? Não, eu dava peixinho ou peixinho ou pintinho. Minha mãe fazia o seguinte, quando eu ia tomar vacina, eu falava assim, depois eu como um peixe pra você. Aí ela comprava o peixinho, botava no saco, o peixe morria. Mas o que você fazia? Não. Você nunca jogou o peixinho pela privada, vivo? Não, jamais fazer isso. Mano, então vou te falar. É uma maldade. Não é maldade, cara. É você jogar ele vivo, devolver ele pra natureza. Que natureza? O negócio vai pro esgoto. Não, mas vou te contar uma história então que você não vai acreditar. Não vai dizer que Em Buffalo, nos Estados Unidos, tem um rio chamado Rio Niágara. Mano. Niágara, o Cataratas do Niágara? Então esse rio dá nas cataratas. Pode ser que sim. Lógico que é, né, meu filho? Deixa eu te contar, mano. Tá tendo um desequilíbrio ecológico. Porque os peixinhos dourados que jogam pela privada vão pra lá, mano. Tem cada peixinho dourado desse tamanho. Você tá brincando. Tô falando seríssimo. Quem joga peixe dourado pela privada? As pessoas que ganham, jogam na privada vivo. Pô, e ele cai nesse rio, cara. Mano, tá desequilibrando o ecossistema todinho do rio, tá matando os peixes nativos. O ser humano estraga tudo. Porra. Botou a mão, estragou. Mano, uns peixinhos dourados, tem peixinho dourado lá de 36 centímetros. Porra, é grande. O peixe dourado é grande. Pô, tu sabe que eu não sabia disso? Uma coisa louca? Olha Você sabe que eu não sabia disso. A minha ignorância, como é que é? Eu tinha aquário. Quando a gente era moleque, a gente tinha aquário em casa, né? Pô, a gente adorava um aquário. Traz energia ruim. Eu não sei, dizem isso, mas eu por exemplo, tava louco pra botar um aquário aqui. Até porque nessa porra desse Better Call Saul tem um aquário lá que ele fica dando comida pra um peixe dourado. Não, aquário dizem isso. Aquário é um enguiço. É melhor você comprar um carro velho e ficar arrumando. Enfim, eu acredito ou não acredito. Uma hora acredito, outra hora não acredito, mas enfim. Tinha um aquário em casa e eu tinha um carpa no aquário. E o nego falou que aquele carpa pequeno, não era pequeno, que ele foi crescendo. Aquilo vira esses carpas chineses que tem nesses lagos gigantescos. Aliás, lá na galeria onde minha mãe tem loja, tem uns carpas, mano, que são mais velhos que meu filho. E vou te falar. No mesmo lugar. Sabe por que o peixe consegue viver num ambiente diminuto? Que é ambiente diminuto? Cara, no aquário, por exemplo, porque sem se matar, sua memória dele é de 1 segundo. E por isso que ele morre pela boca, ele não lembra que comeu. A memória do peixe é 1 segundo. E eu me lembro muito de um filme chamado daquela porra daqueles ingleses sem graça pra caramba, Monty Python, eles são ótimos. Que era exatamente uma enquete, sketch, eu falo enquete, né? Enquete é quando pergunta, sketch é quando faz graça, né? Ou tenta fazer graça, porque tem muita sketch sem graça nenhuma. Eram os peixes no aquário. E eles passavam um pelos outros, e toda vez que eles passavam, eles davam bom dia. A sketch era essa, eles esqueciam. Bom dia. Você nunca viu Procurando Nemo, não? Ótimo, excelente. Não.
Tá dando a dica pra criança? Tô dando a dica, procurando. Mas vou te falar, você sabia quando eu era pequeno, meu sonho era ter hamster, né? Que eu vi um filme de um furão. Meu sonho era ter furão. Meu sonho era ter um furão. Mais ainda, porra. Aí meu pai não quis me dar um furão, me foi numa loja. Não tinha pet shop, mas tinha que comprar lá em Nova Iguaçu. Aí comprou 2 hamsters pra mim, mano. Resumo da ópera: um cresceu, era uma ratazana, virou um rato. Nossa. Comeu o outro. Nossa, é claro, o cara vendeu um rato dizendo que era pequenininho, era todo igual. Eu pegava, brincava. Que pinta passarinho, você sabe essa história? Pinta passarinho? O Alexandre lá do trabalho, aquele que é o cara que cuida de passarinho, ele tem o nome, passarinho. Não, é trinca-ferro? Trinca-ferro vale dinheiro, mano. Tem entendeu? Que troca carro. Você sabe que tem nego que troca carro. Sabe como é que eu descobri que ele era passarinheiro? O Alexandre. Sabe como é que eu descobri que ele era passarinheiro? Todo dia esse cara ia com um carro diferente. Um carro mais... Ele tem um Viper, né? Não, ele tinha um... Mas eu achei que aquilo era réplica. Mas não interessa, porra. Era um Viper. Não era Viper, não. Depois eu vou lembrar. Não sei, ele tinha um carrão, mano. Eu tinha um tesão de dar um rolê com aquele carro. Pô, sei lá, dar um dinheiro pra ele, ficar uma semana com aquele carro. Aí tem vários carros. Aí um dia eu cheguei pra ele assim, meu irmão... Eu caí uma ficha e falei assim, meu irmão, você é passarinheiro, não é? Passarinheiro. Pô, como é que você sabe? Porra, porque passarinheiro ele troca... Ele vive de rolo. De rolo, ele troca passarinho e carro, mano. Aí uma vez eu peguei ele no telefone, ele tava falando assim, não, meu trinca-ferro dá 38 cantos. Eu falei, mas como é que é isso? Não, quantos cantos dá por minuto? Então, aí você eu sabe falei, que esse cara faz isso dá dinheiro, cara. Ele falou que trocava em carro. Mas troca mesmo. Tem a praça lá na Barra da... É uma praça que tem aonde, cara? Tem lá na Tijuca, que esses caras sábado eles se encontram lá e ficam lá trocando passarinho por carro. Eu não entendo muito bem disso. É meio uma lavagem. Não, ele vai em concurso. Você sabe que uma vez... negócio dos grilos, sabe essa história? Não, eu sei da história que aí ele trocava, chegava lá com um bolo de dinheiro, protocolo de dinheiro. Eu lembro do grilo. Aí um funcionário lá falava assim, porra, mas como é que é isso? Não, cara, é passarinho, é rolo de passarinho, não sei o que. É um amigo nosso lá, um funcionário, que quis entrar na onda. Era o Gustavo não, né? Aí falou, pô, como é que eu faço? Ele falou assim, não, vou te vender 2 filhotes do meu trinca-ferro. O trinca-ferro é uma raça de passarinho aí que canta. Aí ele vendeu os 2 filhotes de trinca-ferro pro cara e deu um CD. Não era nem CD, fita cassete, sei lá, com o canto que o passarinho vai aprendendo. Isso. Aí o cara reclamou, depois de um tempo, o cara chegou lá e falou assim, ô Alexandre, aqueles passarinhos que você me vendeu lá, um tá ferrado, tem algum problema, porque só um canta. Aí ele falou, não, um é cantor, o outro é compositor. Mano, o cara quase bateu nele. Fez ele devolver o dinheiro, deu um rolo do caramba. Ele falou, um é cantor, outro é compositor. Isso, cara. Ele foi vender um passarinho aí, não sei se era azulão. Você já me lembra desse passarinho azulão? Eu sei que tem um passarinho aí que é pinga-fogo, trinca-fogo, sei lá. Trinca-ferro. Que diz ele que vale mais de R$1 milhão. Então, o que ele fazia? O Alexandre fazia. Ele falou que ele... Sabe o que eles fazem antes do passarinho... Pra eles botar passarinho pra cantar, sabe o que eles fazem? Eles dão um grilo vivo pro passarinho comer. Aí o grilo vivo dentro do estômago do passarinho, o passarinho dá a cantar. Pera aí, cara. Aí escuta a história dele que ele contou. Lenda, não é lenda não, pergunta a ele. Amanhã tu vai estar com a mas você vai acreditar no cara que paga R$1 milhão no passarinho? Não, pera aí. Aí ele comprou grilos pela internet, né? Grilos pra dar de comer no passarinho. Chegou a caixa dos grilos na casa dele. O filho dele... Ninguém vende grilo pela internet. Bota na internet aí, cara. Caixa de grilo vivo pela internet. O filho abriu as caixas de grilo. Ele falou assim, pai, chegou uma caixa aqui pra você, eu abri em casa. Falou que era grilo pra tudo que era grilinho, né? Não é grilo grande que você vê. Pelo amor de Deus. Pô, gente, procurei na internet. A internet tá aí pra não deixar a gente mentir. E aí ele fez isso aí, soltou os grilos lá dentro de casa, deu uma confusão. Qual é aquele bicho que fica, tipo um grilo também fica fazendo zumbi? Sei lá, isso é cigarra. Cigarra, então, eu vi um vídeo... Ela canta até morrer, né, você sabe. Eu vi um vídeo no YouTube, o cara pegou uma cigarra, curralou ela assim, pegou uma gotinha de óleo, jogou, parou o barulho, cara. Falou assim, já descobriu o defeito da cigarra. Aí, tem esse vídeo aí, a engrenagem da cigarra tava... E a cigarra, ela canta até morrer, né, cara? É verdade. Ela no calor, né? No verão tem muita cigarra. Tinha cigarra em Malta? Aliás, mano, sabe que cigarra quando tu vai gravar uma coisa... Tô muito saudade de Malta. Nossa, tu não tem noção. A cigarra ela entra na frequência mais alta, né? Pois é, tu vai gravar fora quando tem cigarra cantando, é a coisa mais triste que tem. Porque você não consegue tirar a frequência. Aí tem que soltar morteiro. Aí que isso, cara? Embora. Diz aí a lenda, eu não sei que eu não trabalho com isso. Como assim? Não entendi. Não sei, eu sei que eu tinha um negócio ótimo pra falar, esqueci. Que tinha a ver com trinca-ferro, tinha a ver com passarinho, Malta, cara, tinha a ver com grilo, tinha a ver com... Esqueci totalmente. Você sabe que você foi em Malta sem saber? É uma coisa que eu vou te contar de Malta que você teve lá. Os Cavaleiros de Malta, só tem mais lá. Malta, Cavaleiro cara. Templário. Você sabe que é uma das cidades tecnologicamente falando mais avançadas do mundo, nos países tecnologicamente mais avançados do mundo, tecnologicamente?
É Malta? É Malta. Ela é conhecida como o país amigável das tecnologias. É porque lá tem muita empresa de tecnologia. Eles estimulam muito isso. O ambiente lá regulatório é totalmente favorável à tecnologia. Então, vou te falar, eles já usam dinheiro eletrônico, eles têm tokens virtuais. Mano, eles têm carro elétrico que ativos virtuais. Do Itaú, e você sabe o que vai acontecer lá? Eu não pegava a bicicleta do Itaú na rua. Você sabe o que vai acontecer lá a partir do mês que vem, que o primeiro-ministro de lá avisou? A partir do mês que vem, todos os contratos de aluguéis de Malta, acabou o cartório, vai ser tudo no blockchain. Pô, maravilhoso. Eu vou voltar pra Malta. Não fala não, que até bateu meu coração, até bateu mais forte, que eu tô com saudade das minhas amizades de Malta. É mesmo? Pô, Malta é um lugar incrível, mano. Porra, porque assim, o que estão dizendo de Malta? Que Malta vai ser a nova Ibiza, já é a nova Ibiza. Os europeus não vão mais pra Ibiza, os europeus vão pra Malta. Então, assim... A Malta ficou conhecida como o país de experimentação da blockchain. Então, e tu sabe que o meu filho descobriu que a sede da PokerStar é em Malta. Falou assim, pô, pai, deve ser por causa disso, deve ser um escritório, né? Porque os mainframes do PokerStar devem ficar na China, né? Mas lá a sede da cassino sempre ganha, né, mano? A sede da PokerStar é em Malta. Não, porque o Daniel agora, já falei isso em alguma atriz que a gente tá gravando. Já falou, que o Daniel agora é jogador de poker profissional. Oficialmente profissional, assinou seu primeiro contato com um time chamado Flow Poker Team. Um abraço pra galera do Flow Poker Team. Aliás, Flow, pra quem não sabe, Flow é um estado mental que você se encontra quando a realização de uma tarefa é a gratificação por si só, é o prêmio. O prêmio por você estar realizando a tarefa é realizar a tarefa por si só. Por exemplo, tocar uma obra de piano. O cara se realiza com aquilo, não é porque ele vai ganhar um dinheiro depois de terminar de trocar a obra. Então ele está em estado de flow, quando o processo é a própria recompensa. Aí tem outras questões do flow, né? O cara perde a noção de tempo, de espaço, esquece onde está e tal, mas o principal do flow é que a recompensa é o próprio processo. É o surfista, é o alpinista, que o processo é a recompensa por aquilo que ele está fazendo e não o resultado, né? Você tá surfando lá, o que está te recompensando Everest, né? É aquele processo ali do surf, não é você chegar na praia, né? Inclusive... É o flow, o estado de flow. Porque as pessoas acham que flow é só ficar cantando rápido, inclusive, né? Se você quiser escalar o Everest agora... o cara falou que o flow do Fábio Braz é ruim. O que é flow? O flow é o jeito que o cara canta, né? Fábio Braz é aquele rap que eu adoro. Falou isso foi Marcel Klein, que agora está... Mas ele falou, entende disso tudo, né? O Marcel falou, tá falado, né? Quem sou eu pra discutir? Ele que não discuta comigo de cinema e eu que não discuto com ele em música de jeito nenhum, que ele entende tudo dessa porra. Você sabe que... Eu acho que minha voz fica mais baixa, que eu falo muito perto, na verdade eu tenho que falar mais longe. Você sabe que aquele comentarista Arnaldo César Coelho que falava a regra é clara. Não, sem fazer ele não morreu não, né? Não, mas ele saiu, ele pediu demissão não. Ele no final da última Copa ele anunciou que ia se aposentar ao vivo. Uma vez tava ele... Não, porque ele tava cansado, né? Não, cara, você não sabe isso. Uma coisa que poucas pessoas sabem do Arnaldo César Coelho. Ele é formado em educação física e não sei por que cargas d'água ele resolveu montar uma como é que fala? Tipo uma XP. Uma empresa de investimento. Exatamente, uma empresa de investimento. Mano, resumo da ópera. De trade. Ele, não usou, mas pela exposição dele, ele conhecia muita gente, então as pessoas foram aplicando. Tá. Resumo da ópera, ele vendeu essa empresa 5 anos depois, por 500 milhões de reais. R$500 bilhão. Esse cara é trilhardário. Mas você sabe que... não sei se você lembra de uma época que nego investia em boi. Lembro, era a Fazenda Boi Gordo. Quem fazia propaganda era o Antônio Fagundes. E o Murilo Benício, isso. Né? E quem tá fazendo propaganda hoje da XP Investimentos? É o Murilo Benício. Pois é. Esses mas caras, a XP agora... Mano, mas tudo bem, André. Não, nego é foda. Pagou, tá lá fazendo propaganda. Não, mas então, ele não era propaganda, ele era o dono. Ele criou essa empresa de investimento. Ele falou que não sabia fazer. Eu fiz uma matriz de risco aqui. Ele falou lembrei disso, lembrei do XP, lembrei do cara falando do boi gordo, que ele tinha boi, que ele era investidor em boi. Mas eu conheci, inclusive, um cara que perdeu tudo porque botou boi, negócio de boi. Fazenda Boi Gordo. Mas todo cara é pirâmide, mano. Mas assim, eu tô te falando... Falar nisso, gente, bota uma grana numa matriz de risco, que a gente tá criando um método aí. Pirâmide, tem muita pirâmide, né, cara? De Maslow, pirâmide das necessidades humanas de Maslow. Mas eu falei que ia explicar isso. E vai explicar. Mas eu tô falando do Arnaldo César Coelho porque você falou que o Marcel não dá pitaco de cinema, você não dá pitaco de música. Uma vez ele fez isso no ar. Ele tava comentando um jogo... Ele era...
comentarista de arbitragem, né? E aí teve um comentarista desse de futebol aí, tipo um Júnior da vida, não sei quem foi. Capacete. Que falou assim, pô, esse juiz tá roubando, falou assim, esse juiz tá muito fraco, muito mal mole. Ele falou, olha só um minutinho, tem isso no YouTube. E eu não falo comento do jogo, você não comenta de arbitragem não, cada um no seu quadrado. Mandou ao vivo, não, peraí, só um minuto. Não. Eu não falo do jogo, você não fala da arbitragem não, cada um com o seu, cada um faz o seu. Mano, o cara ficou quieto, mó climão. Mandou. Aí o cara que tava narrando, vamos lá, vamos ver aqui. Tá certo, mandou. Boa, Arnaldo. Mas ele tomou uma carcada, a regra eu acho. Clara. A regra não, é clara. Eu me lembro, você lembra da briga do Galvão Bueno com aquele cara, eu lembro daquele Renato cara Maurício Prado? Lembro, que eles foram falar negócio de vôlei. Aí o cara... ganhou porque o time... Não, mas ele ficou puto que o Galvão falou, fala o que você falou pra... Fala aí, Galvão, que você falou nos bastidores aí. Não, mas fala, agora tu fala. Mano, você sabe que aquilo é traição. Mas né, você sabe que o Brasil é kamikaze, né? Porque você sabe que quase nenhum outro país do mundo, do globo terrestre... Nossa, só pra falar desse caso que o Neil Armstrong viu lá da Lua... Só pra falar desse caso que o nego vai procurar no YouTube aí. O Galvão Bueno tinha falado um negócio com o Renato Maurício Prado nos bastidores sobre o time de vôlei. Que tava lá presente. Que tava presente lá. Quando eles foram fazer o programa, ele chegou no ar ao vivo e falou assim, agora fala na frente deles o que você falou lá atrás. Mano, ele foi demitido, hein? O Renato foi? Por causa disso. Claro, como é que pode fazer um negócio desse? É uma traição, mano. A traição, mas você sabe que eu tava falando que o Brasil é um dos únicos países do mundo que a transmissão ao vivo é realmente ao vivo? Porque nos Estados Unidos, depois que a Janet Jackson botou Estados Unidos, aquele peitinho de fora... Isso, nos Estados Unidos foi quando a Janet Jackson, durante o Super Bowl, diz ela que foi sem querer, enfim, apagou um peitinho. Pagou um peitinho em cadeia nacional e por isso eles estavam mas não é cadeia nacional, mano, é a maior audiência do mundo. Mas foi um peito, cara, peito, um seio, um negócio que é mas o que eles fonte falam da vida, onde o bebê mama, não tem... O sexo tá no contexto. Mas a classificação... Ela não tava bulinando o peito, apareceu um peito, mas aí não podia naquele horário, enfim. Aí agora as transmissões ao vivo nos Estados Unidos geralmente tem de 10 a 15 minutos de delay. Não, tudo isso eu achei que era 5 segundos. É quase um break. Não, tudo isso? 15 eles conseguem minutos? consertar. Eles conseguem consertar. Edita e tudo. Então não tem mais nada ao vivo. Não tem nada ao vivo. Nem matriz de disco ao vivo. Eu acho que só jornalismo, né, cara? Jornalismo tem que ser ao vivo. Não, mas eu acho que o jornalismo tem procura matriz de disco não é ao vivo. Matriz de disco tem um programa que foi ao vivo, mas não foi ao vivo. Na verdade, matriz de disco é ao vivo, já que a gente não edita, né? É verdade. Social, vamos considerar que é ao vivo, né? É verdade. Não tem pauta, nem é editado. A única edição que faz é porque o André sempre bota a voz dele mais alta. O Geilson dá uma equalizada, né? Não é, Geilson? Fala aí. Tem edição ou não tem? Olá, amiguinhos. Assim, sempre tenho muito pouco trabalho em editar o podcast de vocês, porque assim, ao longo do tempo vocês se tornaram ótimos comunicadores, então fica mais tranquilo a minha edição, assim, eu só pego um pouco de vícios de linguagem que os senhores têm, que às vezes são bem complicados. Se todo mundo soubesse o quanto de que eu já tirei do André, de um dos Andrés ou dos dois Andrés, ficariam assustados. Mas assim, no geral é tranquilo a edição. Vocês são muito bons comunicadores. Às vezes o André erra nos botões e também deixa o som de fundo muito alto. Às vezes fica um falando por cima do outro, que aí é uma maravilha para editar, porque aí um gagueja por cima do outro que tá falando e tudo mais. Parece marido e mulher, mas tudo bem. Mas é isso, a edição é muito boa, a edição é muito tranquila. De editar o podcast de vocês é muito tranquilo. E eu gostaria de aproveitar e agradecer aos senhores por ter menosprezado o meu trabalho, por ter menosprezado a minha edição, que aí assim, futuros contratantes não me contratarão, lógico, eu não faço nada, mas tudo bem. Muito obrigado, amiguinhos, e valeu. Boa, Geilson. Geilson, saudade de você, grande Geilson. Ele deu uma sumida, né? Mas então, aí eu tava falando, o que a gente tava falando mesmo? Já esqueci, matriz mas que bom que esqueceu. Eu não posso esquecer das pirâmides das necessidades humanas de Maslow. Não, a gente tava falando no episódio anterior, ou no último também, que agora tem que ter vários aplicativos, né? Amazon Prime, o HBO Go, o Globoplay, Globosat Play. E você falou de um bom Samsung, que eu nem sabia Samsung que tinha. VOD. Aí eu vou te falar, falando de Samsung, que então... a Sony tem, né? Você me falou, procurei, a Sony tem também. O Samsung VOD é ótimo. Então é o seguinte, mano, você sabe que a Samsung soltou uma nota agora para as pessoas passarem antivírus na televisão, que tem muita televisão com vírus louco. já. Eu acredito, cara. Acredito mesmo. Loucura, acredito né, mesmo. Cara, depois que eu vi uma foto do Mark Zuckerberg, sabe que é o Mark Zuckerberg, né? É o Facebook Man, que ele usa um adesivo na câmera, né? Exatamente, uma foto dele que não era disso, né?
Era uma foto de um post dele. Um post dele, quando olhou lá, tava o laptop dele com a câmera tampada. Pô, se esse cara tem isso, mano... Você sabe que o Mark Zuckerberg, ele é um pouquinho rico, né? Digamos assim, um bilionário, né? Você sabe qual é o carro dele? Deve ser um Fusca, pô. É um Honda Fit 2006. Mas é isso mesmo, cara. O Bill Gates come o cheeseburger no mesmo lugar que ele... Cara, olha só, o dinheiro é o seguinte, eu tô estudando isso. Tu sabe que eu tô numa... Você sabe que tem vários milionários americanos que andam de carro antigo. Carro antigo não é carro assim, Cadillac. Entendi. Não é um carro vintage que custa uma fortuna, é um carro... O Nicolas Cage, se eu não me engano, tem um Malibu 94. Mas, cara, posso falar a verdade? É assim, o carro é pra te levar de um lugar pra outro. Chega um ponto que não é mais status pra esses caras. Eles já não precisam mais disso pra ter status. Porque o carro, de uma certa maneira, é um símbolo de status, concordo. Mas você sabia que isso tá meio que mudando, né, A não ser, assim, pra você ver, SUV. Pra que você precisa ter um SUV pra você andar no centro da cidade? Não tem. Tudo bem que no Rio de Janeiro chove até que tem uma certa Não, no Rio de Janeiro também tem muito buraco. Você precisa de um carro alto. Agora, assim, não é mais status isso. E outra coisa, tem pesquisas... E tá mudando, cara. Essa molecada daí não vai querer ter carrão. Você sabe que tem umas pesquisas que comprovam que a felicidade não tá relacionada ao dinheiro, embora o dinheiro ajude a ser feliz, claro. Porque você tem que ter algumas necessidades atendidas, você precisa ter dinheiro. Não existe esse negócio de monge, precisa de grana. Até o monge budista lá, ele tem dinheirinho dele lá pra manter o padre recebendo salário. Mais em países onde você não tem as necessidades básicas. Isso então nem se discute. Não se você morasse num país que tivesse saúde legal, educação legal, segurança, você precisa de menos... Teoricamente, você precisa de menos dinheiro. Você acabou de falar das dois primeiros pilares da pirâmide de necessidades básicas de Maslow. Você é um cara inteligente. Muito obrigado. Mas eu quero dizer o seguinte, tem pesquisas que comprovam sobre a felicidade que a partir de uma determinada grana, não faz mais diferença. Se você ganha $100 mil por ano, se você ganha 300 milhões de dólares por ano, o nível de felicidade é o mesmo. Porque assim, o que você vai ter mais do que o outro? O que aquilo vai te satisfazer? Aí a satisfação começa a ser uma coisa... entra num patamar assim, da autorrealização, do que você faz, do que você gosta. Não tem mais com o que você compra. Eu tenho um avião de 20 lugares, você tem um de 30, não vou ser mais feliz de você por causa disso. Mas você já parou pra pensar que a gente pode... Olha só, mano, a pirâmide econômica mundial... Olha só que loucura que eu vou falar, hein? Presta atenção. Só uma? Só uma. Porra, matriz de filosofia. Existe uma... Vamos voltar nesse assunto aqui, mas não vou falar sobre esse assunto, é pra chegar onde eu quero chegar. Existe teóricos, estudantes, economistas, que dizem que um Bitcoin vai chegar... Esses caras têm teses fundadas no que eles acreditam, que um Bitcoin vai valer $300 mil e pode chegar até $1 milhão um Bitcoin. Oh, que delícia. Você já parou pra... tenho 3. Você já parou pra pensar que se isso realmente acontecer, é improvável, mas não é impossível, né? Se você for parar pra pensar que em 2011 um Bitcoin valia 1 centavo, hoje, 2019, 8 anos depois, um Bitcoin vale $10 mil, você chegasse lá... 11 hoje, né? Se você chegasse lá pra cara em 2011 e falasse assim... Fala a data do episódio. Data do episódio, 24/6. 24/6 bateu $11 mil, né? 24/6 de 2019. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se um Bitcoin valer $300 mil, você já parou pra pensar a inversão que vai ter? Assim, você vai ter uma porrada de garoto bilionário, que vão ser os novos bilionários. Já parou pra pensar como é que a roda da economia vai dar um giro no mundo? Vai complicar o mundo todo, porque o bilionário não vai ser o dono da Coca-Cola, vai ser um moleque de 18 anos lá na casa. É o cara que comprou teu carro, porra. É o cara que comprou meu carro. Eu já contei essa história, mas vou repetir rápido. Eu não atriz com essa história não, cara. Carro. Essa história antes, não. Você falou que vendeu o carro Bitcoin. Isso, mas fala que o moleque não sabia nem dirigir. Quando eu fui vender um carro da minha esposa... Júnior. Eu cheguei numa conclusão, assim que vai estar falando da pirâmide de Maslow. Eu cheguei à conclusão, eu falei, Júnior, a gente não precisa... Tinha 2 carros caros. Eu falei, Júnior, a gente precisa de 2 carros. Porra, 2 carros de $100 mil, eu uso um carro pra ficar indo de casa pro trabalho. Não preciso disso, mano. Não tá viajando. Vamos ficar com um carro bom e um carro pra eu trabalhar. Lógico. Porra, aí é seguro barato, tudo barato, manutenção barata. Pô, o carro dela era uma BMW X1, mano. Porra, cada revisão era $3 mil, o seguro era 5, mano, não tá loucura. Eu falei, não, estamos jogando dinheiro fora, a gente não ganha mal, a gente gasta errado. Aí eu falei, vamos vender esse carro. Aí era época de negócio de Bitcoin, eu falei, não, vou anunciar, tinha um grupo no Facebook chamado Mercado Libertário, que é um tipo um Mercado Livre só de criptomoeda. Interessante. Anunciei o carro lá, veio um malandro, no outro dia me ligou um cara lá do Sul. Sul? Porra, o que você tem contra o L, brother? Sul? Fala Sul. Me ligou um cara do Sul e falou assim... Isso, fala azul. Isso. Me ligou e falou assim, eu queria comprar teu carro, aceita pagamento em Bitcoin? Eu falei, aceita. Ele falou, beleza, tô pegando um avião aí, tô indo pro Rio. Veio pro Rio, me ligou, aí eu falei, vamos encontrar no cartório, como é que eu fiz? Lógico. Instalei uma carteira de Bitcoin no celular,
Fui com ele no cartório, aí, porra, ele transferiu, porque o Bitcoin tem umas confirmações, enfim, mas é complicado, não vou explicar isso não. Mas depois da 10ª confirmação, eu transferi o carro pra ele. Aí ele falou assim pra mim, pô, cara, nunca achei que eu ia comprar uma BMW X1 com R$12. E o detalhe, ele sabia dirigir o carro? Não sabia, mano. Ele não sabia dirigir o carro automático, não sabia. Aí eu falei assim, aí eu percebi que o garoto tava todo desorientado. Eu falei assim, cara, você tem que botar esse carro no seguro. Ele, não, mas como é que o carro já não vem com seguro? Eu falei, não, mano, tipo assim, cara, loucura. Você era um moleque assim, você via que era um cara humilde, bem humilde. Porra, aí ele não quis me falar quantos bitcoins ele tinha. Eu falei assim, você tem muito bitcoin? Ele falou, cara, olha só o que ele falou. Quando o Bitcoin bateu, eu comprei Bitcoin a R$4, que ele falou. Então eu vendi meu carro pra ele por 3 Bitcoins na época. O Bitcoin na época custava R$30 mil. Então eu vendi o carro por 90 mil, que era o valor que eu queria. Aí ele falou assim, ó, paguei R$12 nessa X1, nessa BMW. Aí eu falei assim, mas você tem muito Bitcoin, cara? Ele falou assim, cara, quando o Bitcoin bateu R$1.000, eu vendi uma porrada. Não falou quanto é que era. Ele falou assim, vendi quase metade, vendi um montão. Fiz uma grana, não sei o que. Eu falei, é mesmo? Ele falou, e o que você faz da vida? Ele falou, cara, eu estudo. Ele estudava pra direito, só que ele falou assim, com essa alta do Bitcoin eu tô desorientado, eu não consigo sair de casa. Tô falando sério, moleque... porque você dali, você podia levar ele pra um cativeiro lá e ele ia passar os Bitcoin pra você. Mas o moleque percebeu que eu... Mas você entendeu? Mas ele também levou uma carteira que só tinha uns 3 Bitcoin, ele não é bobo, né? Ele não levou os Bitcoin todos dele. Aí ele... mas mano... Não, mas enfim, mas o garoto tava assim, ele tava desorientado. Ele falou, cara, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu tô um tempão sem sair de casa, eu tô contando de quanto de dinheiro. Esse moleque já devia, assim, na boa, ele já devia ter ali uns R$10 milhões. Não duvido, não. Agora, assim, voltando lá ao assunto, acabou esse papo de Bitcoin. Acabou. Mas, assim, gente, é um investimento de altíssimo risco. Ninguém fica rico de um dia pro outro. Só trabalhar. Pô, tem que trabalhar, tem que ter sorte na vida, tem que estar preparado para quando a oportunidade chegar. Você sabia que existe uma regra dos 10 mil horas? O sucesso está atrás das 10 mil horas que você investiu em qualquer coisa, inclusive os Beatles. E eu vou falar isso pra você no próximo programa, porque agora eu vou contar a história pra vocês dos Máscaras de Ferro. Gente, em 1966, um menino foi soltar pipa lá no Morro do Vintém, que eu acho, não tenho certeza, que é em Niterói, e encontrou 2 cadáveres na mata. Rapidinho as autoridades foram ao local, né? Afinal de contas, em 66, de encontrar defunto em morro não era como hoje, que tem mais defunto no morro do que no cemitério, né, gente? Aí as autoridades chegaram lá e encontraram 2 corpos, né? O Manuel Pereira da Cruz e o Miguel José Viana. Junto com eles tinha um caderno de anotações e alguns bilhetes, uma garrafa vazia, umas toalhas e outros apetrechos que não eram muito importantes, mas estavam ali naquele meio ali. Mas o que chamou a curiosidade dos policiais e de toda a comunidade na época eram 2 máscaras de ferro que foram encontradas no local. Loucura, hein? E o que reconstituir a trajetória da dupla? Eles não eram dali, eles vieram de Campo Grande. Um tempão depois chegaram pro Rio com muita grana. Não, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Chegaram no Rio de Janeiro com muita grana, compraram o carro, compraram esses suprimentos lá, fizeram essas máscaras de ferro e foram pra esse morro. No morro tinha os bilhetes cifrados. Eles não entenderam muito bem, mas eles conseguiram decifrar algumas coisas que diziam o seguinte: 16h30 estar no local e 18h30 ingerir as cápsulas. Após proteger os olhos com as máscaras e aguardar o sinal. Que loucura, hein? Depois que encontraram o corpo desses 2 homens mortos lá, a maior mistério está no seguinte: não se descobriu a causa morte dessas pessoas. Fizeram exames toxicológicos, não tinha perfuração de bala, não tinha nenhuma outra situação, apenas estavam mortos. Claro, muitas pessoas disseram que viram extraterrestres, escovadores no local, chupacabras, etc. Mas em 66, meu amigo, não tinha câmera, não tinha nada, então isso tudo ficou no subconsciente popular. O caso das máscaras de ferro, inclusive, foi Globo Repórter não, mas foi Você Decide ou alguma coisa dessa na televisão, na Rede Globo. Bota aí o caso dos Máscaras de Ferro que você vai pirar com essa história mais do que interessante. Bom. Valeu, maninho! Fui! Tava aí, né, maninho? Então segura essa aí, ó. Inaugurando mais um quadro agora, você que ficou aí, né, maninho? Inaugurando mais um quadro, Matriz de Risco diz, Matriz de Risco prova. Vamos lá. Se analisar a arbitragem... Olha o Petkovic e Arnaldo levantando pro Tuta. Prossiga, Arnaldo. Tem que ver a dificuldade do espetáculo. Jogo difícil, jogo catimbado. Que ele criou. Ele criou. Frouxo desde o início, criou dificuldade. Não concordo com essa frouxidão que você está dizendo, não. E como eu não me meto também na parte técnica, eu não gosto de se meter na parte de arbitral.
Se mandando aí o Renato. O Léo Matos, ele tentou um chute cruzado. Gol, mano. Aí, mano, não se mete na minha que eu não meto na tua. Cada um no seu quadrado. Ado, cada um no seu quadrado. Valeu, Arnaldo. Gostei, hein, mano. Valeu, maninho. Fui. Gol do Flamengo aí. O Ministério do MDR adverte. Esse podcast é indicado para pessoas que querem relaxar se divertindo, ouvindo dicas, informações, curiosidades em pílulas de experiência e sabedoria, com muito e bom conteúdo. Os links dos temas podem estar no site, mas lembre-se, uma atriz de risco não se compromete com a verdade, e sim com a realidade. É apenas um bate-papo delicioso, contando muito de tudo e tudo de muito pouco.